Olá a todos, dando continuidade às nossas aulas de farmacologia. A aula será sobre farmacologia do sistema digestório. Na farmacologia do sistema digestório, nós vamos explorar, a produção do ácido clorídrico, que se faz necessário para as funções gástricas, desde a digestão de alimentos, a manter aquele ambiente com o pH mais baixo possível, de tal forma que esse pH seja tão ácido que eventuais contaminações, por patógenos possam ser exterminadas ao chegar nesse ambiente que é bastante inóspito, para a sobrevida desses patógenos. Então, como é que acontece, a produção de ácido clorídrico? É produzido nas células parietais, lá na mucosa gástrica, do estômago. Como é que acontece, essa produção do ácido clorídrico? Tanto o cloreto quanto o H+, eles vão ser liberados da célula parietal para no meio extracelular, eles se ligarem formando HCl, que é ácido clorídrico. Então, nas células parietais, para que essa liberação de H+ aconteça, ela sofre estimulação, influência de algumas moléculas endógenas, como a histamina, a acetilcolina e a gastrina, nos quais existem receptores específicos na membrana da célula parietal para haver uma facilitação dessa estimulação. Então, como é que acontece, A histamina, gastrina e acetilcolina, quando se liga nos seus receptores específicos, vou falar um exemplo da histamina, que se liga, nos receptores aqui, receptores H2, vão estimular, a adenililciclase, vai haver uma quebra de energia, a quebra da molécula energética, ATP, aumentando os níveis de AMP cíclico, consequentemente, ativando as proteínas quinase que irão fosforilar a enzima hidrogênio, potássio, ATPase, aqui, hidrogênio, potássio, ATPase. Isso vai facilitar o quê? A saída de H+, e entrada de potássio. O cloreto, ele tem um transportador que facilita, sua saída, não necessita de gasto de energia nem da ação enzimática. Então, quando o hidrogênio ele sai da célula e o cloreto, na parte extracelular, se ligam formando ácido clorídrico, certo? Então, as células parietais, elas vão transportar, a saída de H+ para o lado externo, da célula. Isso é mediado pela enzima hidrogênio, potássio, ATPase, que a gente chama como bomba de prótons. Então, isso é intermediado pelo que? A troca de H+ por potássio. Um vai sair do meio intracelular para o meio extracelular e o outro do meio extracelular para o meio intracelular. Sofre influência, de secretar grupos neurohormonais como histamina, gastrina e acetilcolina, nos quais vão agir em receptores específicos, ativando toda essa cascata de reação para facilitar na saída de H+. Então, as moléculas que estão envolvidas na estimulação e liberação do hidrogênio, temos a histamina, que ela é liberada pelas células intercromafins e vai interagir com os receptores H2. Já tivemos uma aula falando, dos receptores da histamina. Dependendo da área do corpo humano, do tecido, os receptores vão ser diferentes. Então, nas células parietais, na mucosa gástrica, os receptores são H2. A gastrina, que é liberada na corrente sanguínea, pelas células G, e a acetilcolina é liberada dos nervos pós-ganglionários. Então, tanto a gastrina quanto a acetilcolina, eles podem agir até de outra forma diferente da histamina, Eles vão aumentar os níveis intracelulares de cálcio. Liga-se a camundolina e estimula a adenililciclase. Então, a adenililciclase também ativa a proteína quinase, que vai fosforilar, ativar a hidrogênio, potássio, ATPase. Consequentemente, para aumentar o quê? A secreção de H+. Então, a gente pode ver aqui, como a histamina age, a acetilcolina e a gastrina.
certo? Então tem todo um controle, né? Quando se faz necessário na presença de alimento, uma estimulação na produção de ácido, há uma sinalização entre as moléculas para aumentar o nível. Então, quando os níveis de ácido estão baixos e necessitam, né, ter essa estimulação da chegada do alimento, tem-se uma estimulação para que haja liberação de H+ e cloreto para formar ácido clorídrico. Então, lembrando que tudo segue uma sequência de estimulação e de feedback negativo também. Por quê? Não é viável nem saudável, né, que o indivíduo viva constantemente produzindo ácido clorídrico. Até porque na mucosa gástrica existe uma barreira protetora de muco, né, para que esse ácido clorídrico ele não danifique a mucosa gástrica. Então, além disso, existem também moléculas que fazem o inverso, né, da estimulação. Eles vão tentar inibir, né, essa produção de ácido clorídrico. Então, dentre elas tem a somatostatina, que é liberada pelas células D, né, e as prostaglandinas, que vem de origem, né, do ácido araquidônico. São moléculas que, um exemplo, a somatostatina, ela vai fazer a inibição de quê? Vai inibir a gastrina das células G, então vai reduzir os níveis de gastrina, histamina também, e tem inibição direta na secreção de ácido, a somatostatina. Ela tem efeito inverso, né, à estimulação. As prostaglandinas, elas vão intensificar a resistência da mucosa à lesão tecidual. Então, vai estimular que a proteção do muco, né, da mucosa gástrica seja reforçada, né, para resistir à ação do ácido clorídrico. Então, o que é que faz? Reduz a secreção gástrica basal e estimulada de ácido, né? Vai aumentar a secreção de bicarbonato pelas células epiteliais. Tipo, bicarbonato é bastante básico, então um ácido com uma base, a neutralização. A produção de muco, né? Tem uma camada de muco protetor na mucosa gástrica, então vai ser estimulado pela ação das prostaglandinas. A renovação celular, as células têm a tendência, por exemplo, caso o ácido atinja alguma célula, elas sofrem apoptose para ver a síntese de novas células, né? Para que aquela célula danificada não fique no local, podendo causar hiperplasias, né? E danificar o tecido. E o fluxo sanguíneo. Então, as prostaglandinas estimulam que o fluxo sanguíneo seja maior, né? Na área do estômago, para que caso o ácido, né, consiga, né, passar pelo tecido, corroer, ele caia na corrente sanguínea, né? E seja eliminado daquele local para não causar mais dano. Então, a somatostatina e a prostaglandina, elas agem inversamente, né, à estimulação. Então, elas vão reduzir a produção de ácido e auxiliar no aumento da produção, né, de proteção para a mucosa gástrica. Então, como se dá a liberação, né, de ácido clorídrico? É dividido em algumas fases, né? A fase da secreção gástrica de ácido, a fase cefálica, que é a fase só imaginária, né, do alimento chegar. Imagina a pessoa, eu tô com muita fome, eu tava imaginando comer, sei lá, um bolo de chocolate, um milkshake, uma macarronada. Então, só de você imaginar aquele alimento, né, a delícia que você, eu queria comer, eu vou comer, você começa a estimular a partir até dos seus, a partir até a estimulação central, os nervos pós-ganglionários, a haver liberação de histamina, acetilcolina, gastrina, e daí começa-se uma estimulação na produção de ácido, que nem o alimento chegou ainda, né? Já na fase gástrica, é a fase após a alimentação, do qual tem-se a distensão, né, do estômago, e está sinalizando que está chegando alimento. Então, tem-se a estimulação também na liberação de ácido, e a fase intestinal, quando o alimento, né, chega também no intestino, tem-se ainda essa estimulação. Alguns fatores, né, são fatores protetores da ação do ácido, como eu havia citado anteriormente, só reforçando, né, o muco gástrico,
que é formado na parede do estômago, né, um muco protetor para evitar que o ácido clorídrico consiga atingir as células ou corroer. Bicarbonato gástrico e duodenal é liberado também. Tanto no estômago quanto no intestino chega uma fase que tem a liberação de bicarbonato de tal modo a neutralizar a ação do ácido. Principalmente quando chega o alimento no intestino, porque o alimento vem com pequenas quantidades de ácidos e, consequentemente, vai danificar as células do intestino. Então, tem uma liberação, né, intestinal também de bicarbonato, de tal forma a neutralizar a ação do ácido clorídrico. As prostaglandinas, né, como falamos anteriormente, que vão estimular toda a proteção também da mucosa gástrica. O processo de restituição, né, que é do reparo, que as células danificadas elas são reparadas para as células novas surgirem, né, e as danificadas pela ação do ácido sofram apoptose. A influência do fluxo sanguíneo, estimular o aumento, né, do fluxo sanguíneo no local para a retirada de alguma possível quantidade de ácido que consiga, né, passar entre a mucosa. Então, até agora falamos da fisiologia, né, só relembrando como é o funcionamento, liberação na mucosa gástrica do ácido clorídrico. Vamos falar agora das fisiopatologias da doença ulcerosa péptica, que pode ser causado por diversos fatores, né? Os principais é a infecção por Helicobacter pylori, mais conhecida popularmente como H. pylori, né, bactéria, por AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais, hipersecreção de ácido, que pode ser por dois tipos de síndrome, né, síndrome de Solis-Ellison e as úlceras de Cushing, e outros fatores que podem ocasionar, né, o excesso na produção de ácido clorídrico. Então, inicialmente, vou falar da primeira patologia, da primeira possível causa, né, de problemas que podem causar úlcera péptica, que podem ser feridas, né, ulcerações no tecido da mucosa gástrica. Então, a gente usa o termo úlcera ou doença ulcerosa péptica, inicialmente falando da Helicobacter pylori. Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa que pode ser adquirida, né, pela contaminação de alimentos, água. Então, é uma bactéria que tem vários cílios, né, na sua estrutura. Então, quando ela chega no estômago, ela vai, se movimenta, né, até encontrar um lugar mais adequado e se instala ali. Então, ela vai criar um ambiente favorável à sua existência naquele local. Por quê? O estômago é um local muito ácido. Só que ela não conseguiria resistir, né, à acidez. Então, o que ela vai fazer? Ela vai haver a liberação da enzima urease, né, para converter a ureia em amônia. Então, ela vai conseguir ter uma liberação de amônia ao seu redor, consequentemente afetando o pH ao redor, para que o pH ao seu lado fique o mais básico possível. Então, que ela consiga ficar no estômago, tendo um ambiente mais propício para a sua vivência. Então, ao seu redor, vai haver um aumento, né, do pH. Consequentemente, esse aumento do pH vai haver uma estimulação, né, das células G, que são as células que liberam gastrina, porque ela vai identificar que o pH está mais básico. Então, eu tenho que estimular as células parietais a liberar mais H+, para produzir mais ácido clorídrico, para deixar o ambiente mais ácido. Então, vai haver estimulação de aumentar os níveis de gastrina. Consequentemente, as células parietais, né, vai haver uma maior proliferação e um aumento na secreção de ácido. Então, com a instalação da bactéria, ela estimula um aumento na secreção de ácido clorídrico, que, consequentemente, né, ele vai estar sendo produzido em excesso quantitativo, que vai ultrapassar a quantidade de proteção, né, de muco protetor da mucosa gástrica. E, consequentemente, isso pode causar o quê? Ulcerações, feridas. E não acontece a inibição por outras moléculas, né? Porque a Helicobacter pylori, H. pylori, ela também libera toxinas, que vai estimular o sistema imune, né, a recrutar mediadores inflamatórios daquele local.
e vai haver inibição pelas as células D, né, da liberação de somatostatina, que consequentemente não vai conseguir inibir a liberação de gastrina. Então, são fatores que predispõem ao aumento na secreção de ácido clorídrico e causar doença ulcerosa duodenal, certo? Então, esse foi o primeiro ponto, né? Infecção por Helicobacter pylori. O segundo ponto é a infecção, o uso de AINES, né, que são anti-inflamatórios não esteroidais. Os anti-inflamatórios não esteroidais, exemplo, ibuprofeno, cetoprofeno, ácido acetilsalicílico, né, a gente sabe que existem diversos no mercado. Eles, o que é que fazem? Eles inibem a enzima ciclooxigenase, a gente chama de COX, né, que consequentemente vai inibir que moléculas que são derivadas do ácido araquidônico, né, sejam produzidas como a prostaglandina. Então, vai reduzir os níveis de prostaglandina. Se eu reduzo os níveis de prostaglandina, eu vou aumentar o quê? A secreção gástrica de ácido, porque a prostaglandina, ela também inibe, né, a liberação excessiva de ácido clorídrico. Diminui a produção de bicarbonato e de muco e diminui o fluxo sanguíneo. Então, todos os fatores protetivos da mucosa gástrica vão ser alterados e reduzidos, deixando aquela área mais predisposta, né, a ter algumas alterações, como a ação do ácido mais incisiva, podendo causar ferimentos, ulcerações na mucosa gástrica. Além disso, os ANES também eles podem aumentar a expressão de moléculas de adesão intercelular no endotélio vascular gástrico, que consequentemente pode causar uma maior aderência dos neutrófilos às células endoteliais vasculares, que em resultado pode causar lesão da mucosa devido a radicais livres e proteases derivados dos neutrófilos. Então, outra possível causa, né? Que os anti-inflamatórios, quando são utilizados constantemente, o que é que eles podem causar, né, na mucosa gástrica? Redução da proteção gástrica e lesão do tecido também, certo? Então, os demais pontos, né, que podem acontecer também é a hipersecreção de ácido. Quando a gente fala em hipersecreção, é na produção exagerada também de ácido clorídrico, que pode ser pela síndrome de Zolnitz-Ellison e as úlceras de Kush, né? São superestimulações, no caso da síndrome de Zolnitz-Ellison. Um exemplo, as células G, né, que produzem a gastrina, elas são superestimuladas e elas começam a haver uma liberação de gastrina de forma excessiva. Então, isso passa a estimular as células parietais a liberar H+ e cloreto de forma excessiva, produzindo bastante ácido clorídrico. Então, essa síndrome é caracterizada por produzir altas quantidades de ácido clorídrico. E as úlceras de Kush, né, que são ulcerações, são predisposições, né, que o indivíduo tem a redução na proteção gástrica, né, que predispõe ele a haver a formação dessas ulcerações. Outros fatores que podem estar envolvidos para desencadear problemas no aumento da produção de ácido, né, ou na redução da proteção, seria o tabagismo, né, o uso de fumo, de cigarro, que vai reduzir o fluxo sanguíneo naquele local, consequentemente altera toda a renovação celular, né, aquela reciclagem de retirar possíveis quantidades de ácido clorídrico que serem excretados naquele local. Consumo de cafeína, uso de café, superestimula a liberação de ácido clorídrico. Então, quem toma muito café ou algum alimento que contenha, né, café, ele predispõe ao aumentar a liberação de ácido clorídrico. Isso se enquadra também para o chocolate, né? Ele também estimula, né, a maior produção de ácido clorídrico. A cirrose alcoólica, que seria o uso, né, de álcool, de etanol, o etanol é bastante tóxico, né, para as células da mucosa gástrica. Então, consequentemente, ele vai danificar bastante as células também. O uso de glicocorticoides, né, por longos períodos, influências genéticas e estresse psicológico crônico. Existem indivíduos que eles já têm predisposição a terem problemas gástricos. Eles já têm influência genética, né, como se fosse uma herança genética, já terem problemas nesse órgão.
e estresse psicológico crônico. Então, tem indivíduos que, no momento de estresse, eles têm vários sintomas, né, gástricos danosos, como gastrite, chama-se de gastrite nervosa, no qual o indivíduo, quando está passando por situações extremas, né, de estresse, começa a desenvolver todo esse sintoma e haver uma superprodução de ácido clorídrico. Mas isso depende de cada indivíduo. Então, sendo assim, vamos falar das classes de agentes farmacológicos, né, que são utilizados para tratar patologias referentes à superprodução de ácido clorídrico ou na proteção, né, da mucosa gástrica. Esses fármacos podem ser divididos em fármacos que diminuem a secreção de ácido. Vocês prestem bastante atenção nessas divisões, né? São bastante importantes saber a divisão dessas classes, porque você consegue diferenciar qual o local de ação. Então, diminuem a secreção de ácido, neutralizam o ácido, promovem a defesa da mucosa e os que modificam os fatores de risco, certo? Então, iniciando com os que diminuem a secreção de ácido, vamos falar dos antagonistas dos receptores H2. Os antagonistas dos receptores H2, eles vão fazer o quê? Eles vão agir nos receptores de histamina, né, receptores H2, de forma reversível e competitivamente. Então, ao invés da histamina se ligar, quem vai se ligar é um desses antagonistas, né, como a cimetidina, a ranitidina, a famotidina ou nizadina, nos receptores H2 e, porém, de forma reversível. Se por acaso o indivíduo tiver um aumento na produção de histamina, ela pode também conseguir voltar a se ligar nesses receptores. Também diminui indiretamente a secreção gástrica de ácido, né, induzido pela gastrina e pela acetilcolina, tem influência nos outros receptores de forma a desensibilizá-los. São rapidamente absorvidos, né, pelo intestino delgado, então seu efeito tem um início um pouco mais rápido. As concentrações plasmáticas são alcançadas de 1 a 3 horas. Eles têm excreção tanto renal quanto metabolismo hepático. Então, indivíduos que tenham problemas hepáticos ou renais, né, deve-se ter um ajuste de dose. Alguns efeitos adversos, né, são mínimos, como cefaleia, diarreia, dor muscular, obstipação, que é a prisão de ventre, e fadiga. Convulsões e alucinações é mais característico para indivíduos que fazem o uso desses medicamentos por via injetável e já são predispostos, né? Então, ele já vem com alguma patologia de base que pode predispor essas sintomatologias. A forma de administração pode ser comprimidos, cápsulas ou injetável, as mais conhecidas. Como interações medicamentosas, a mais pronunciada é com a cimetidina, né, que foi o primeiro fármaco descoberto dos antagonistas dos receptores H2. Então, a cimetidina apresenta muitos efeitos adversos, até então é mais preferível, né, o uso dos demais, como ranitidina, famotidina, nizadina, ao uso da cimetidina, que a cimetidina ela pode inibir diversas enzimas do citocromo P450. Então, consequentemente, se outras moléculas sofrem interferência, né, por conta da inibição dessas enzimas, pois muitas são metabolizadas nessa enzima lá no fígado. Então, pode diminuir o quê? O metabolismo da lidocaína, fenitoína, quinitidina, teofilina, varfarina. Fazendo o quê? Se diminui o metabolismo, aquela molécula vai ser metabolizada mais vagarosamente, sua distribuição então vai passar mais tempo, né, na circulação do indivíduo. Consequentemente, pode apresentar efeitos tóxicos. Pode ultrapassar a placenta, né, e ser eliminado também no leite materno. Pode causar efeitos androgênicos como ginecomastia, formação de mama ou a produção e liberação de leite, né, pela mama também. Então, não é indicado o uso da cimetidina para gestantes ou mulheres que estejam amamentando. De forma geral, os antagonistas de receptores H2 podem apresentar interações medicamentosas com medicamentos que necessitem
daquele ambiente ácido do estômago para serem absorvidos. Como exemplo, o cetoconazol, ele necessita do ambiente ácido para ser absorvido. Como vai haver uma diminuição na secreção de ácido, consequentemente vai acontecer com aquele ambiente do pH, que o pH é bastante ácido, né? Vai ser alterado, o pH vai ficar um pouco mais levemente básico, né? Porque a liberação de H+, vai estar inibida. Então, consequentemente, né, a produção de ácido clorídrico vai estar diminuída. Essa é a principal ação desses medicamentos, dos antagonistas receptores H2, diminuição na secreção de ácido. Aqui tem as estruturas, né, para se ver a semelhança. Um exemplo, a histamina, que é a molécula que se ligaria nos receptores H2, e os antagonistas dos receptores H2, né, como a cimetidina, a famotidina, vocês observam que eles têm bastante semelhanças, né, estrutural. Por isso que eles têm também afinidade pelos mesmos receptores da histamina. Outros agentes que também diminuem a secreção do ácido clorídrico são os inibidores da bomba de prótons. Eles vão fazer o que? Eles vão bloquear a ação da hidrogênio, potássio ATPase, a bomba de prótons. Então, eles são superiores na supressão da secreção de ácido e na promoção da cicatrização de úlceras pépticas. Eles têm um efeito mais potente e mais longo, né, de inibição na diminuição da secreção de ácido clorídrico. Nessa classe, como agentes dessa classe, encontramos o omeprazol, esomeprazol, rabeprazol, lansoprazol e pantoprazol. O esomeprazol é um enantiômero, né, do omeprazol. Eles são as estruturas que são estruturas espelhadas. Todos são profármacos. Todos que eu acabei de citar, né, são profármacos. Eles necessitam da sua ativação, né, no ambiente ácido do canalículo parietal, da célula parietal, para a ativação da molécula sulfenamida. Então, a sulfenamida, ela vai se ligar covalentemente à enzima hidrogênio potássio ATPase e inibindo a sua ação de forma irreversível, certo? A maioria desses medicamentos, eles têm revestimento entérico para conseguir resistir à ativação prematura, né? Para assim que sejam administrados, não sejam rapidamente ativada a molécula. Apresentam taxas semelhantes de absorção em biodisponibilidade, tanto injetável quanto os em cápsulas e comprimido. O esomeprazol inibe mais efetivamente a secreção gástrica que os demais, então o esomeprazol tem uma potência bem maior referente aos demais. As indicações clínicas, né, são utilizados para ulcerações associadas a H. pylori. Então a gente sabe que a H. pylori ela vai estimular a produção de ácido, vai reduzir a proteção da mucosa, consequentemente essa superestimulação de ácido vai causar úlceras, né? Então o indicado é utilizar os inibidores da bomba de prótons, úlceras hemorrágicas, e permitem o uso contínuo de ARNIs. Então, indivíduos que têm que fazer o uso contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais, né, é indicado utilizar um inibidor da bomba de prótons, até para não interferir na formação da proteção da mucosa gástrica. Para pacientes com úlcera péptica conhecida, né? Em mulheres grávidas, não é indicado o uso, né, dos inibidores da bomba de prótons, porque ainda não se tem um conhecimento, né, tão acurado dos possíveis efeitos adversos, não tão quanto, né, já se é conhecido com a cimetidina. Então, muitos estudos ainda estão sendo realizados, né, para a verificação dos efeitos adversos dos inibidores da bomba de prótons em gestantes. Como eu falei, as formulações podem ser tanto orais como injetáveis. Aqui é só mostrando, né, as estruturas dos inibidores da bomba de prótons, tipo omeprazol, esomeprazol. Você observa que do omeprazol após omeprazol só tem uma mudança, né,
na estrutura, né? Pequenas mudanças na estrutura. Então, como é que se dá nessa ativação? Então, é administrado o inibidor da bomba de prótese, no exemplo aqui tem o omeprazol. Quando ele chega na circulação, né, ele chega lá nas células parietais, ele atravessa livremente a membrana celular. Aí só vai ser ativado quando chega aqui, ó, nessa área do canalículo da célula parietal, que tem contato com o ácido. Então, o omeprazol, quando entrar em contato com o pH baixo do ácido, vai ser ativada a molécula que é a sulfenamida, que é a molécula ativa. Então, a sulfenamida vai se ligar na hidrogênio, potássio, ATPase, como tem aqui. Ele se liga, né? Forma ligações de sulfeto, né, entre os enxofres. Consequentemente, vai fazer o quê? Inativar a enzima. Essa enzima, ela tem uma sobrevida de 18 horas. Então, como a sulfenamida se ligou de forma covalentemente, a molécula foi inativa. Então, vai ter que ser produzida novas enzimas, que isso demora cerca de 18 horas para acontecer. Por isso que o seu efeito é bastante duradouro, é bem mais potente. Ok? Então, passando para o segundo ponto, que são os agentes que neutralizam o ácido, a gente chama de antiácidos, que eles são utilizados para tratar os sintomas, né, causados pela dispepsia, né, como a azia, a má digestão, o refluxo, a queimação. Os antiácidos, eles são para alívio sintomático, né, da dispepsia. Eles neutralizam o ácido clorídrico para formar o quê? Água e sal. Então, é administrado fármacos básicos. A gente lembra lá no iniciozinho da química, né, que a gente aprende se interagir um ácido com uma base para formar o quê? Água e sal. Então, há essa neutralização. Os mais comumente utilizados, né, são hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Eles vão se dissociar, um exemplo, hidróxido de alumínio se dissocia, o hidróxido vai interagir com o hidrogênio do ácido clorídrico formando água e o alumínio cloreto do alumínio formando um sal. Da mesma forma com o hidróxido de magnésio. Como efeitos adversos, pode ser ocasionado diarreia, né, quando se utiliza hidróxido de magnésio, ou obstipação, que é a prisão de ventre, quando se utiliza o alumínio, né, hidróxido de alumínio. No caso do alumínio, ele pode se ligar ainda ao fosfato, então sequestrar aquele fosfato que deveria ser utilizado pelo indivíduo, causando uma hipofosfatemia, que pode levar a fraqueza, mal-estar e anorexia. O magnésio ele deve ser evitado para pacientes que têm problemas renais, porque pode causar hipermagnesemia, né? O indivíduo vai ter problemas na excreção desse magnésio, gerando um acúmulo, né? Causando a hipermagnesemia. Também pode-se utilizar o bicarbonato de sódio, né? Como um antiácido. Só não é indicado para pacientes que têm problemas hipertensivos, até por conta, né, que vai haver uma dissociação do bicarbonato e do sódio. O sódio pode se acumular, causando retenção, né, significativa desse sódio e alterando a pressão arterial do indivíduo. E o carbonato de cálcio também pode ser utilizado, né? Existem formulações com carbonato de cálcio como um antiácido. O único efeito adverso é causar prisão de ventre, certo? O terceiro ponto são os agentes que promovem a defesa da mucosa, né? Agentes de revestimento. São aqueles que vão estimular, né, uma maior proteção da mucosa gástrica. Temos o sucralfato, que ele é um sal complexo de sulfato de sacarose e hidróxido de alumínio. Ele vai servir o quê? Para aliviar os sintomas, né, da doença ulcerosa péptica. Então, esse sal complexo de sulfato de sacarose e hidróxido de alumínio, eles vão formar um gel bastante viscoso, né, na mucosa gástrica, que para reforçar a proteção, eles têm pouca capacidade de modificar o pH gástrico. Eles vão estimular os agentes de revestimento, né? Eles vão formar um maior revestimento da mucosa, mas eles não alteram nada na secreção de ácido. Eles são pouco solúveis e, então, consequentemente, não ocorre absorção sistêmica e apresentam ausência de toxicidade por conta do seu efeito local. Alguns efeitos colaterais que podem ser identificados, né, como a obstipação, que é a prisão de ventre, que é bastante comum, né, para os medicamentos utilizados na mucosa gástrica.
limitar a absorção de fármacos, então existem alguns fármacos que são absorvidos na mucosa gástrica. Então, como essa proteção foi reforçada, isso pode ser alterado também. Outro agente de revestimento que pode ser utilizado é o bismuto coloidal. Então, são sais de bismuto que vão se combinar, né, com glicoproteínas que fazem parte da estrutura do muco. Então, formam uma barreira protetora para evitar, né, a formação de ulceração e contra lesões pelo ácido também, né, e pela pepsina, que é a enzima digestiva. Eles estimulam também a secreção de bicarbonato e a ação das prostaglandinas, então eles têm um reforço bem maior, né, na estimulação da proteção gástrica e impede o crescimento, né, de H. pylori, que eles vão alterar todo aquele ambiente e deixar totalmente inóspito para presença e crescimento da H. pylori. E também os agentes que promovem a defesa na mucosa, né, como agente de revestimento das prostaglandinas. Então, pode-se ainda utilizar, né, prostaglandinas sintéticas, que é no caso do misoprostol, que é um análogo das prostaglandinas, que ele também é utilizado na prevenção de úlceras pépticas induzidas por anti-inflamatórios não esteroidais. Como efeitos adversos, pode causar desconforto abdominal ou diarreia, e não é indicado, né, o uso para mulheres grávidas, porque ele causa contrações uterinas e podem resultar em abortos. Para o tratamento da infecção por H. pylori, o uso, né, a indicação são de antibióticos de largo espectro para combater a infecção da bactéria e um protetor gástrico também. Então, é bastante comum, né, nas formulações serem associações, por exemplo, amoxicilina mais tetraciclina mais um protetor gástrico. A terapia pode ser tríplice, né, associação de 3 princípios ativos ou quádrupla. O uso bastante comum, né, que se encontra nas farmácias comerciais para venda é a amoxicilina, claritromicina e lansoprazol, um exemplo, né? O metronidazol como antibiótico está em desuso, porque as bactérias na H. pylori já criou resistência, então ele não consegue, né, exterminar as bactérias, então ele está em desuso, esse tratamento para H. pylori com metronidazol. Efeitos adversos, né, pode apresentar hipersensibilidade aos constituintes da formulação do medicamento. Pode causar náusea, cefaleia, diarreia induzida pelo uso de antibióticos, né, que é um efeito colateral bastante comum com os antibióticos. O esquema de dosagem pode parecer um pouco complicado, né, para alguns indivíduos, se não tiver as devidas orientações. Como mostra aqui na caixinha, né, o tratamento, às vezes para 10, 14 dias. O blister vem dessa forma, né, a cartelinha. O indivíduo vai tomar 2 vezes ao dia e vem discriminado, manhã, noite. E a sequência, né, de como tem que tomar, primeiro esse, aí na setinha, na sequência, o que tem que tomar depois. Na sequência, depois, tipo, porque tem pessoas que juntam os 4 engolem de uma vez. Para não ser assim. São medicamentos que têm um preço bastante alto, né, para aquisição. Então, tem indivíduos, dependendo da renda financeira, tem dificuldades para a compra desses medicamentos. E alguns escolhem nem fazer o tratamento, né, devido ao valor. Então, é difícil uma aderência ao tratamento pelo paciente, né, devido ao valor. Mas é o tratamento mais indicado para a infecção por H. pylori. E o quarto ponto, né, que são agentes que modificam os fatores de risco. Então, o indivíduo que pode modificar essa predisposição a ter problemas gástricos relacionados à produção de ácido clorídrico ou na proteção da mucosa gástrica, né, que ele já apresenta uma predisposição, ele tem que fazer alguma alteração no estilo de vida, como alterar a alimentação, né? Existem alimentos que estimulam a produção de ácido, alteram a mucosa gástrica, então, dentre eles, alguns alimentos gordurosos, ou alimentos que superestimulem, né, essa produção de ácido, devem ser evitados. Fumo também, né, deve ser evitado, porque ele altera o fluxo sanguíneo, consequentemente, né, a renovação celular,
dentre outros fatores envolvidos. O consumo de álcool, né, que é bastante tóxico para a mucosa gástrica, então só tende a piorar a causa, né, da patologia. E o consumo de cafeína. O consumo de cafeína estimula a hipersecreção de ácido clorídrico. Então, são fatores de risco, né, que podem viabilizar problemas relacionados à hipersecreção de ácido e alterações na proteção da mucosa gástrica também. Então, quando eles são reduzidos ou exterminados, né, o seu uso na vida do indivíduo, tende a reduzir ou minimizar a sintomatologia, né, causada deste indivíduo. Aqui tem uma figura mostrando tipo onde cada fármaco age, né, na célula. Desde a inibição, né, nos receptores, a proteção também na mucosa gástrica, para a revisão de vocês. Qualquer dúvida, vocês anotem qual é o slide referente e quando a gente tiver na aula online, a gente tira essas dúvidas ou podem passar para os representantes que a gente esclarece, certo? Qualquer pergunta é só falar. Obrigada.